Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber. Esse ambiente gostoso, né, Richard? É agradável, onde você encontra os mais variados assuntos que sempre elevam o seu nível de conhecimento. Hoje a gente tá aqui, eu tô com o Richard e hoje eu não tô gravando sozinho, né? Hoje eu tô aqui. Tem a voz de fundo aqui pra nos ajudar, pra não ficar só eu aqui falando, enchendo o saco. 40 minutos de Daniel Lazzarini falando, né? Hoje eu tô de Lombardi aqui hoje. Pra acelerar, acaba logo, velho, acaba logo. Hoje eu sou a voz da consciência, né? Tá certo. O cara do ponto, né? E neste episódio a gente vai falar, né? A gente continua nessa série que a gente tá falando aí sobre sorte, o papel da sorte no sucesso financeiro. E semana passada a gente falou em como encontrar a sorte, né? O que a gente precisa fazer, né? Como encontrar a deusa da boa sorte. A gente falou lá sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E lá tem um capítulo, que fala só sobre atitudes que a gente deve ter para encontrar a sorte, né? O que a gente deve fazer para aumentar as chances da gente ter mais sortes no dia a dia. E hoje a gente vai falar como atrair a sorte. Então, será que existem atitudes ou pensamentos que possam fazer com que você atraia sorte ou atraia coisas boas para sua vida? E a gente vai falar sobre esse livro aqui. Esse aqui é polêmico, hein? Isso aqui é da hora. Mas assim, né, tá na hora da gente ter uns haters já, né? A galera das igrejas que gosta, né? Nossa, não, imagina, o cara da presbiteriana, velho, vai falar sobre lei da atração. O pentecostal chora de felicidade e o presbiteriano chora de tristeza. Não, cara, é dose. Mas assim, tá na hora, né? Tipo assim, na minha opinião, se não tiver hater, é que não tá fazendo um bom trabalho, né, meu? Nossa, a gente tá aí no podcast é pra ter hater mesmo, pra galera falando mal, mas não tem problema. A galera vai dar dislike no YouTube só porque você tá falando isso aí. Tô louco, não, que isso. Apoia a gente precisa do seu apoio. E já fica aí o jabazinho, né? Já que o Richard falou, curte aí, você vai ver que vai ficar bem legal esse podcast. E para compensar, né, que equilibra tudo na vida, a gente vai falar sobre lei da atração e sobre um outro livro, né, que a gente falou semana passada sobre o Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro muito especial pra gente, que deu o nome até pro nosso episódio, deu o nome pro nosso grupo, deu o nome pro nosso podcast, mas é claro que nada se compara ao maior livro que a gente segue, que é a Bíblia Sagrada. Então eu vou falar sobre lei da atração e sobre a Bíblia, cara. Nossa, então pros dois lados, pra ninguém ficar bravo, a gente vai falar e trocar uma ideia sobre isso. Será que é possível atrair coisas boas com os nossos pensamentos, com as nossas palavras? E para isso eu vou usar esses dois livros. E aí, Richard, o que você acha? Você acredita em lei da atração? Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre esse assunto? Cara, eu não diria atração, mas assim, já usando esse nome, eu acho que você atrai o que mais você é obstinado. Assim, é que a galera fica, pensa que você vai atrair as coisas. Na minha opinião, não é que você pensar, você vai atrair. O que você pensa, você está condicionando o seu cérebro a ele ser mais obstinado àquilo e, por consequência, você vai buscar mais aquilo e você vai fazer acontecer. Mas não que é alguma força mística que vai de alguma forma... na minha opinião, não tem uma força mística que vai fazer você atrair as paradas, né? Certo. A gente vai ver que realmente as pessoas já têm esse preconceito. Eu também ouvi falar lei da atração, falei, o que é isso, né? Nada a ver, tá? Os caras tá viajando. Mas, né, estudando, lendo, né? Eu já li esse livro primeira vez eu escutei, eu vi um audiobook, depois eu li e eu achei muito interessante porque traz muitos princípios que estão na Bíblia, cara. Por incrível que pareça, alguns princípios que estão aqui estão porque a gente realmente tem aquele preconceito. Lei da atração, você vai pensar, o negócio vai atrair. E não é bem isso, não é bem dessa forma, né? Só que sempre tem aquele preconceito, como eu falei, né? Quem é evangélico, né? Quem acredita na Bíblia, olha pra isso e fala, não, né? Nada a ver. E muitas pessoas que acreditam nisso, cientistas, né? Pessoas mais ligadas à ciência, quando olham para a Bíblia, falam, não tem nada a ver. Só que existem muitos princípios em comum. E é por isso que eu vou ler aqui alguns princípios da lei da atração, né, que está aqui no livro, e também vou ler alguns versículos bíblicos para fazer essa comparação. Então, talvez esse podcast fique um pouquinho mais cansativo aí. A gente vai ler bastante aqui, mas realmente para trazer essa explicação para vocês. Tem até o Richard aqui para a gente trocar uma ideia, para também não ficar tão cansativo, tão chato. Quero que seja um ambiente legal, um ambiente gostoso para você
curtir aí as nossas ideias, mas também vai ser um conteúdo, porque a gente está aqui para trazer informação realmente para elevar o seu nível de conhecimento, como a gente falou, e para isso a gente vai trazer algumas citações aqui, tanto do livro quanto da Bíblia. Então, sem mais, vamos lá começar. Então, eu estou até com a minha colinha aqui hoje, porque é bastante coisa para falar, minha mente não lembra, mas a gente vai dar certo. No final sempre dá certo. Primeiramente, então, o que é lei da atração, né? Aqui eu deixei, para não ter que ficar procurando toda hora no livro, eu já deixei anotado aqui. O próprio livro ele traz essa definição. Ele diz assim, que a lei da atração atraio para a minha vida qualquer coisa a qual dedico atenção, energia e concentração, seja em termos positivos ou negativos. Resumindo, então, explicando, né, essa definição é a seguinte: tudo aquilo que você pensa, que você foca muito, você acaba atraindo para a sua vida. Aquilo que você demanda atenção, né, aquilo que você fica prestando atenção, aquilo que você escuta, aquilo que você vê. Se você ficar focando muito em alguma coisa, você vai acabar de alguma forma atraindo isso para a sua vida. E o que a Bíblia ela diz sobre isso? Tem um versículo que está lá em Provérbios 23:7, que diz o seguinte: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então é um versículo que é muito utilizado, eu já escutei várias pessoas, educadores falando sobre isso, e ele diz o seguinte: como você imagina no seu coração, assim você é. É claro que, tipo assim, ali está num contexto um pouquinho diferente, você lê o capítulo inteiro, né, tá um contexto diferente, mas ele traz um pouco desse sentido, né, aquilo que você imagina, aquilo que está na sua mente, talvez acaba transferindo para suas atitudes. E tem outro versículo também que está em Provérbios 4:13, se eu não me engano, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano é Provérbios 4:23, eu anotei aqui. E ele diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E tem uma outra versão, eu não gosto muito dessa versão também, mas ela traz uma ideia legal dentro desse contexto que a gente está falando, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Tem alguns versículos que ela dá uma boa distorcida, então eu não gosto. Mas nesse versículo aqui ela diz o seguinte: tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E por que aqui está falando de guardar o coração e lá está falando de pensamentos, né, na outra tradução? É porque antigamente eles consideravam o coração como a fonte de emoções, né, como uma fonte de emoções e pensamentos. Mas hoje a gente sabe que, na verdade, não é o coração, né? O coração é um órgão que bombeia sangue, né? Os nossos sentimentos, na verdade, estão armazenados na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, na verdade, aqui, quando o autor, né, ele está falando sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, ele está falando, guarde, né, as suas emoções, guarde os seus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, porque eles vão direcionar a sua vida, eles vão conduzir a sua vida. Então, a Bíblia ela também fala que os seus pensamentos, a sua forma de pensar, influencia sim nos acontecimentos da sua vida. Pode influenciar não só, tipo, como o Richard falou, não como algo místico. Eu estou pensando em dinheiro, vai cair dinheiro do céu. Não, mas isso de alguma forma vai te influenciar a agir de uma maneira diferente, a ter atitudes diferentes. Então isso vai mudar não o ambiente ao seu redor, mas também o seu comportamento. Ô Dani, uma curiosidade legal é que a Bíblia, quando ela usa tanto a questão do pensamento mesmo, a questão do coração, eles falam até rins, né, e medulas, essas paradas. Todos esses órgãos que eles mostram e falam na Bíblia são órgãos vitais, então sem eles você não vive. Então, que nem quando o cara fala na Bíblia pra gente guardar o pensamento, né, guarde o seu coração, porque dele procede, por quê? É uma parte vital para você dar certo, é uma parte vital para você ir para frente, sabe? Então isso que é o interessante, como a importância que a mente tem na nossa vida para a gente poder, sei lá, tanto sair de dívida como também dar certo na vida, sabe? Sim, em todas as áreas da nossa vida, né? Não só nas finanças, mas todas as áreas, isso é muito importante. Tanto que nesse livro aqui também que a gente conversa bastante, que é Os Segredos da Mente Milionária, ele fala o seguinte, que os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos vão determinar as nossas ações, e aí as nossas ações vão determinar os resultados. Então, como a gente falou, não é que eu vou pensar em alguma coisa e aquilo vai acontecer misteriosamente, misticamente, do nada. Não.
é toda uma cadeia, né? Aquilo que você pensa vai influenciar como você sente. Aquilo que você sente vai influenciar aquilo que você vai fazer. E aquilo que você vai fazer, aí sim vai influenciar os seus resultados. Então, no final, sempre há ação. Só que por trás da ação sempre tem ali um sentimento e por trás do sentimento sempre tem um pensamento. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. E aqui no livro, né, da Lei da Atração, ele fala uma coisa seguinte, que você pode pensar em algo mesmo sem querer e gerar um sentimento ruim. Então, por exemplo, se você ficar olhando para sua conta bancária sem dinheiro, o que vai fazer? Você vai ficar triste, você vai ficar magoado, vai ficar chateado. E aí muitas pessoas, para esquecerem a tristeza, o que vai fazer? Vou beber, vai se entregar a algum vício. Ou senão tem gente que quer gastar, né? Não, tô triste, vou gastar. Já tô sem dinheiro, tô triste, vou gastar para ficar feliz, mas aí fica mais endividado ainda, fica mais... gera aquele ciclo que a gente fala, que é o ciclo do endividamento. Mas... tá vendo como é uma situação, por mais que você queira estar feliz, mas se você ficar olhando ali para sua conta bancária que tá vazia, você vai ficar triste, cara. Não tem como. Você vai ficar, de alguma forma, ali depressivo ou chateado. E a Bíblia também, ela fala sobre isso, né? Até o pastor da nossa igreja, uma vez ele falou sobre um assunto muito legal, que na verdade está lá em Mateus 6. Esse versículo é bem interessante, que é Mateus 6, 26. Tá ali Jesus, ele tá falando, né, com a galera, né, se eu não me engano, acho que é o Sermão do Monte, esse aqui, né, que ele fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, é o Sermão do Monte, né. Não, o Sermão do Monte é as bem-aventuranças, né. É Mateus 6. Não, assim. Não é. É o 5, né? Que é o... Mas enfim, tá num sermão ali. E aí Jesus ele começa a falar sobre a questão da ansiedade, das pessoas estarem preocupadas. E ele fala: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam, e vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. E depois ele fala: de qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E ele fala: e quanto às roupas, por que vocês andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, né? Para as flores, como elas crescem. Elas não trabalham, nem costuram, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um delas. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então o que Jesus está falando aqui, olhe para a natureza, contemple a natureza, né? E o nosso pastor, né, ele sempre falou muito sobre esse princípio, que é o princípio da contemplação, de muitas vezes você parar e realmente olhar. E olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus, olhar para as coisas boas, né? E você vê que realmente, às vezes, 5, 10 minutos que você para, que você sai um pouco do celular, sai um pouco ali do feed do Instagram, onde você fica vendo um monte de coisa ruim, ou onde você fica vendo os outros ganhando rio de dinheiro e você fica se comparando com a sua vida e ali se sentindo mal, né? Outra coisa, às vezes você está ali olhando o feed e vê uma pessoa postando um negócio que você queria muito e você não tem, já vem aquele sentimento ruim, você já fica chateado, já fica triste, já fica amargurado. Mas, 5 minutinhos que você para contemplar ali alguma coisa boa, né? Aqui Jesus ele tá falando sobre a criação e ele faz essa comparação. Se eu como Deus, né, sustento os pássaros que não trabalham, né? Você acha que eu não vou sustentar vocês? Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Então Jesus ele também ensina esse princípio da contemplação. Então assim como o livro, né, ele diz o seguinte, né, que aquilo que você observa, né, altera os seus sentimentos, altera as suas emoções. Aqui o próprio Jesus também está falando, né, que ele deu um remédio para a ansiedade. Depois ele fala: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Jesus, e um pouquinho antes ele também tinha falado no versículo 22, né, Mateus 6, 22, para quem quiser acompanhar depois, ele fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então Jesus está falando sobre o poder da observação, aquilo que você está vendo, aquilo que você está consumindo através ali da sua visão, através dos seus olhos, também pode influenciar muito na sua vida. Então já vemos um princípio aqui, o princípio do pensamento, da observação. Tanto na lei da atração, quanto na Bíblia está falando que isso é importante. Aquilo que você vê vai afetar ali de alguma forma os seus sentimentos, vai afetar de alguma forma as suas emoções, e aí vai afetar as suas ações e, consequentemente, os seus resultados. Então é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você gasta tempo olhando, né? Por exemplo, jornal. Cara, eu não assisto, eu odeio jornal. Cara, você liga jornal, cara, é só tragédia, é só notícia ruim, é só pessoa morrendo, é só não sei quem roubou, e aí é só fala de imposto. Mano, é só coisa ruim, cara. Você assiste aquilo lá, né? Você até brincava, se você torcer a televisão, sai sangue, cara. De tanta coisa ruim, tanta desgraça. E você vendo aquilo, cara, você vai se sentir mal. Você desliga a televisão, você vai dormir, cara, é um peso enorme nas suas costas, né? E
E eu e minha esposa, a gente tem um estúdio fotográfico e a gente vê, cara, como assim, as pessoas que mais são assim, preocupadas com a criança não pode fazer isso, não pode tocar, não, porque não sei o que, são as crianças que mais ficam doentes. Os pais que são mais tranquilos, que não pensam tanto, não ficam tão, não pode tocar, não pode fazer isso. As crianças nem não ficam tão doentes. Porque realmente a pessoa fica tão focada ali, não, vai ficar doente, e você vê que de alguma forma realmente aquilo acaba acontecendo. Então o primeiro princípio que a gente viu aqui é esse princípio da observação. Tanto um quanto o outro, né? Tanto no livro quanto na Bíblia a gente fala sobre essa questão. O segundo ponto é palavras, aquilo que você fala. E aí aqui no livro, né, a Lei da Atração, ele diz o seguinte: as palavras que pensamos e usamos geram as vibrações que emitimos. Ele fala muito sobre essa questão de vibração, ele faz até uma comparação com os elétrons, tá ligado? Tipo, quando os elétrons mudam de camada, ele gera energia. Então, por isso que ela traz, o livro, ele traz muito essa questão da energia nesse sentido. Ele fala que assim como tudo, né, no universo é regido por energia, ele acredita que existe a energia também nesse campo emocional, né? E ele fala desse campo vibracional, que você emite de alguma forma energia. Só que a gente ainda não consegue explicar isso de alguma forma física, né? Mas, enfim, eu não quero entrar nesse ponto. Eu só quero entrar no princípio, que ele fala aqui sobre as palavras. Então, ele diz que as palavras que pensamos e usamos geram as vibrações que emitimos. Seus pensamentos são feitos de palavras. Existe uma conexão poderosa entre vibrações positivas e negativas. Seus pensamentos e suas palavras. Então ele está falando aqui realmente que, de alguma forma, as suas palavras também vão alterar as suas emoções e também, de alguma forma, vai fazer com que você alcance alguma coisa ou não, que você atraia, de alguma forma, alguma coisa ou não. E o que a Bíblia ela diz sobre a importância das palavras? Será que ela também concorda com isso? Novamente lá em Provérbios 18, 21, né? O nosso amigo Salomão, ele diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então ele está falando aqui do poder da língua, né? Ele fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então ele está dando aqui a importância que tem, né, aquilo que você fala. Ele fala aqui, né, que aquele que a ama, ou seja, aquele que sabe dominar a língua, aquele que sabe dominar as palavras, aquele que toma cuidado com aquilo que fala, ela comerá do seu fruto, ou seja, será recompensado por isso. A gente tem também o fato de que Deus criou o mundo pela palavra, né? Ele disse, haja luz, né? E houve luz. Então, novamente, a gente vê o poder da palavra. E tem outro versículo, né? Outro texto, lá em Marcos 11, 32, que Jesus ele fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, novamente, Jesus ele fala aqui do poder da palavra, né? Aquele que disser, erga-te e lança-te no mar. E não duvidar, assim será feito. Então, a gente vê também que tanto o livro quanto, né, a Bíblia, ela fala também sobre a importância da palavra. E fica aqui também essa observação para você. O que você tem falado? Porque não adianta nada, cara, você falar, eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa, né, que fala, nossa, tudo dá errado na minha vida, porque pra mim nada dá certo, porque pra mim, nossa, eu sou muito azarado. Cara, quanto mais você fala isso, realmente é isso que você tá declarando pra sua vida, é isso que vai acontecer na sua vida. Só que aqui no livro também, Os Segredos da Mente Milionária, ele fala uma coisa que tem uma parte que ele fala o seguinte: você já parou para pensar que talvez você não é que você reclama que sua vida está ruim, talvez a sua vida está ruim porque você reclama. Então, muitas vezes, né, realmente, você não... eu reclamo porque, minha vida é muito ruim, você não sabe o que acontece comigo, é só desgraça, é só o carro que quebra, enfim, é só coisa ruim que acontece, eu perco o emprego, fico doente, quando parece que eu vou conseguir guardar algum dinheiro, acontece alguma coisa, enfim, mas não é que você reclama porque as coisas não dão certo, mas talvez as coisas não estão dando certo na sua vida porque você só reclama, porque só fala coisa ruim, porque você não para algum momento falar coisas boas a respeito de você, a respeito dos seus filhos, né? Quantas vezes você olha para seu filho, esse moleque aí, só dá trabalho, esse moleque é desobediente, sabe? Os próprios pais, né, não sabem o poder que tem na palavra e muitas vezes acabam declarando ali na vida dos seus filhos que o filho é burro, que o filho é desobediente, que o filho enfim, que só apronta, enfim, então na sua palavra tem muito poder, então tome cuidado com aquilo que você fala, né? Como diz aqui, né, Salomão, a morte e a vida estão no poder da língua, então principalmente de um pai para um filho, isso tem muito poder. Então declare coisas boas, fale coisas boas, até para o seu filho. Olha, filho, você é inteligente, não faça isso. Filho, até quando seu filho fizer alguma coisa errada,
Não fala que ele é desobediente, fala, filho, você é obediente. E criança obediente não faz isso. Isso vai motivar ele, né, da próxima vez obedecer. Agora, se você já fala que ele é desobediente, fala, eu já sou mesmo, não, então vou continuar fazendo. Você está falando que eu sou desobediente, você está declarando isso. Então, tome muito cuidado com aquilo que você fala, porque isso, querendo ou não, influencia muito na vida dos seus filhos e também na sua vida. Então, declare coisas boas a seu respeito. Fala, não, eu vou conseguir, né, vai dar certo, né, eu sou capaz, eu sou inteligente. Isso realmente, de alguma forma, vai trazer sentimentos diferentes para você e vai mudar as suas atitudes. Como eu falei, como a gente falou, né, eu quero focar muito nisso, né? Não é algo místico, mas é algo que realmente vai mudar as suas atitudes. Quando você fala, eu vou conseguir, né, de alguma forma, qual é o sentimento que você, quando você fala isso? Não, eu vou conseguir. É um sentimento de motivação. Nossa, não, eu vou conseguir, então vou lá, eu vou trabalhar mais, vou me esforçar mais, vou me dedicar mais. Mas quando você pensa, ou quando você diz, não, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, você abandonou. A sua ação eu vou parar, porque eu sei que eu não sou capaz. Mas quando você declara que você é capaz, o que acontece? Né? Você se motiva. E aí isso faz com que você comece a trabalhar mais, você se esforce. E qual é o resultado dessa ação? Que você chegue, talvez você não consiga realmente alcançar aquele objetivo enorme, mas com certeza você vai chegar muito mais perto do que aquela pessoa que só fica falando mal, só fica falando desgraça e que nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então já vimos aí esses dois princípios que a gente encontra tanto no livro quanto na Bíblia, que é o princípio do pensamento e o princípio das palavras. E aí depois no livro ele faz essa introdução, né, da importância do pensamento, importância da palavra, e ele fala, então, ele dá 3 passos para a atração positiva, né, porque ele fala que você atrai aquilo que você pensa, tanto positivo como negativo. Então ele fala que como que você tem que fazer para atrair as coisas positivas, né, aquilo que você realmente deseja, aquilo que as coisas boas para sua vida, porque como a gente falou, a gente quer atrair a sorte, a gente quer atrair coisas boas. Então o que a gente precisa fazer para atrair coisas boas, né, ter pensamentos positivos, ter palavras positivas? E o primeiro passo que ele fala é identificar o seu desejo. Por mais que seja óbvio isso, né? Como que eu faço para atrair aquilo que eu quero? Identificar aquilo que eu quero. O primeiro ponto é isso, é você saber aquilo que você quer. Por mais que isso seja óbvio, isso é muito mais difícil do que você pensa, porque tem gente que, mais que você chega e pergunta, mas o que você quer? A pessoa não sabe. Não, nossa, minha vida tá ruim, esse emprego tá ruim, né? O meu salário tá ruim. Mas se você perguntar, quanto que você quer ganhar? Fala, não sei, pagando as contas tá bom. Né? Mas, esse emprego tá ruim, mas tá, qual emprego que você quer? Não sei. Então, tipo assim, não adianta você reclamar daquilo que você tem se você nem sabe aquilo que você quer. Então, o primeiro passo para você atrair alguma coisa, né, boa para sua vida é você definir aquilo que você quer, aquilo que é bom para você. E aí, realmente, isso que o livro ele fala. Então, que o primeiro passo para atrair as coisas que você deseja é ter clareza daquilo que você realmente quer. E aí lá no livro ele fala o seguinte, então tudo que você falar, eu não quero isso, você tem que trocar por eu quero, né? Por exemplo, eu não quero estar endividado. O que eu tenho que falar? Eu quero ter as minhas contas em dia. Eu não quero ficar doente. O que você quer? Então, eu quero ter uma vida saudável. Então você sempre tem que trocar esse não, porque a nossa mente ela meio que ignora o não. É a mesma coisa se eu falar para você, não pense numa churrasqueira. O que vem na sua cabeça? Primeira coisa, vem um churrascão, né? Uma picanha lá. Porque a gente ignora o não. A nossa mente, ela não lê a palavra não, que nem uma criança. Se você falar, não põe o dedo na tomada, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar o dedo na tomada. Não tem como, né? Tipo, parece que você tá falando, faça isso. Então a nossa mente, ela não lê muito bem a palavra não. Então, o que você tem que fazer? Trocar. Se você ficar falando, eu não quero isso, mentalizando, eu não quero isso, é isso que você vai pensar e consequentemente, isso, o livro diz, né? Que é consequentemente isso que você vai acabar atraindo para a sua vida. Então você deve, ao invés de falar eu não quero tal coisa ou eu não desejo isso, você vai ter que falar eu quero isso. Mas o que a Bíblia ela diz sobre essa questão de ter os nossos desejos, ter clareza em relação aos nossos desejos? Tem um versículo que eu acho muito interessante que está lá em Tiago, capítulo 2, que diz o seguinte, que vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E aí o final é muito da hora, que ele fala, vocês não têm porque não pedem. Nossa, eu acho muito interessante esse versículo, porque realmente resume bem isso que a gente conversou aqui. Fala assim, vocês cobiçam as coisas, vocês matam e invejam, vocês não conseguem obter, vocês lutam, fazem guerras, ou seja, vocês fazem de tudo.
Mas aqui o texto fala, vocês não têm porque não pedem. E realmente vocês não pedem esse sentido, vocês não sabem o que vocês querem. Vocês estão sempre brigando com os outros, querendo o que é o dos outros, né? Vocês têm inveja das pessoas. Você olha no Instagram das pessoas, olha que vida perfeita, olha que vida maravilhosa, porque eu não tenho isso. Você olha pro seu amigo, para aquele parente que trocou de carro, que comprou um celular. Nossa, olha, aquela pessoa, ela tem de tudo. Nossa, aquela pessoa é abençoada, só na minha vida que não acontece. Só que o que você quer, aqui o texto, tanto a Bíblia como aqui tá falando, mas o que você quer? Você tem que definir, meu. O que você quer na sua vida, né? Qual é o seu objetivo? E a partir do momento que você definiu, né, um desejo, você ter clareza, o segredo aqui é você ter clareza daquilo que você quer. Ter muito bem definido, né, o que você quer. Napoleão Hill também fala muito sobre isso, eu gosto muito de ler os livros de Napoleão Hill, e ele fala sobre princípios, né? Ele, já contei um pouquinho aqui da história de Napoleão, né? Ele conversou com várias pessoas bem-sucedidas da época dele para identificar padrões, né? O que era comum entre as pessoas bem-sucedidas daquela época, né? Quais princípios que eles tinham em comum. E eu já li vários livros do Napoleão Hill e sempre ele começa, o primeiro princípio que ele fala é ter um objetivo definido. Essas pessoas, elas tinham algo, elas tinham um sonho, elas tinham um propósito de vida e elas correram atrás desse propósito. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer atrair a sorte, né? E às vezes você olha aquela pessoa de sorte, nossa, aquele cara deu sorte na vida. Não, na verdade ele tinha um objetivo e correu atrás e conseguiu aquilo. Não foi simplesmente a sorte como uma obra do acaso, mas sim, algumas circunstâncias aconteceram na vida dele, mas porque ele tinha um objetivo e correu atrás daquele objetivo. Então o primeiro passo para você atrair a sorte para a sua vida é você ter um objetivo definido para que você enxergue as oportunidades que vão aparecer no seu caminho. E outro exemplo também que é muito interessante, Jesus também, embora Jesus ele saiba aquilo que você quer, ele sabe que o cego ele quer enxergar, ele sabe que o paralítico ele quer andar, ele sabe que o mudo quer falar, mas ele quer ouvir da pessoa, né? Claro que o mudo não vai falar, né? Mas ele quer que você tenha bem definido aquilo que você quer. Jesus ele quer ouvir, ele pelo menos queria ouvir daquelas pessoas aquilo que elas realmente queriam e desejavam dele. Então o primeiro passo para você atrair, né, que a sorte, né, é você ter definido muito bem ter clareza dos seus objetivos. O segundo passo aqui o livro ele fala que você precisa dar atenção ao seu desejo. Porque, não adianta nada você fazer uma lista de desejos, que nem a gente faz todo começo do ano, né? Quem nunca, né? Dia 1º de janeiro, minhas metas pro ano. Emagrecer, juntar reserva de emergência, ler 12 livros, um livro por mês. Nossa, as metas padrões, né? Só que aí, dá 2 de janeiro, já guarda lá no armário. Aí chega em dezembro, nossa, onde eu coloquei mesmo? Você nem lembra, né? Hoje a gente tem celular, às vezes consegue ver lá nas notas, né? Que a gente colocou de metas. Mas não adianta nada, cara. Você criar suas metas, criar os seus objetivos e colocar eles, né? Colocar numa gaveta. Por isso que no primeiro ponto eu falei, você tem que ter clareza e você precisa ter isso muito bem aceso na sua mente. Você precisa pensar nisso, né? E aqui o livro ele fala que não basta apenas identificar o seu desejo. Você deve lhe dedicar também uma atenção positiva. O que seria uma atenção positiva? Você ficar meditando, imaginando aquilo, né? Tem até uma dica que eu queria dar para vocês, que é o mural dos sonhos, né? Eu fiz isso, algumas coisas que eu queria e eu colocava, né? Tipo, coloquei ali, imprimi algumas coisas, né? A casa, até um exemplo, cara. Essa casa mesmo, que onde a gente está gravando, né, o nosso onde a gente está montando aqui o nosso estúdio, foi um resultado disso, cara. Eu e minha esposa, a gente morava no apartamento, a gente não estava contente no apartamento, e a gente pegou e, a gente quer mudar para uma casa, e descrevemos essa casa. E, cara, quando a gente veio ver para alugar, cara, é do lado de onde a gente trabalha, 3 quartos como a gente queria, 1 quarto no fundo que eu já imaginava, né, pra gente poder gravar, de montar o negócio. Um dos quartos já é um escritório, já é tudo montadinho, planejado, né? Tem um espaço para minha cachorra que ficava lá no nosso trabalho, né? E agora a gente conseguiu trazer ela para cá, portão elétrico, enfim, tantas coisas que eu descrevi lá que eu queria fazer.
né, que a gente queria que tivesse na casa, cara, bateu certinho, né, perto do nosso trabalho, era uma das coisas que a gente tinha colocado também, e esse bairro, né, onde a gente mora hoje, é um bairro muito difícil de achar casa, né, a gente pesquisou por muito tempo, não conseguia, e parece que quando era pra ser, a gente achou a casa, não tinha mais ninguém na fila de espera, fomos o primeiro a achar a casa, enfim, tudo fluiu, mas assim, a gente tinha muito bem claro aquilo que a gente queria. A gente atraiu, como eu falei, não é algo místico. A questão é que quando apareceu a casa, a gente tinha tanta certeza do que a gente queria, que apareceu a casa e falou, é nossa, né? A gente nem perdeu tempo, né? Outras casas que a gente ia olhar e falava, não, isso aqui não tem. Olha, isso aqui também não tem. Então a gente já descartava. Agora, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, não, é essa casa e pronto, e já era. E hoje a gente está alugando. Então, você precisa ter essa clareza daquilo que você quer e você precisa meditar, pensar nisso, né? Ter ali um mural dos sonhos, um lugar onde você possa se imaginar, né? Até em relação ao nosso canal, né? A gente está começando agora, quando a gente está gravando esse podcast aqui, vai ficar até marcado para você quando ver que a gente cresceu, né? Hoje a gente tem aí, acho que cerca de 30 inscritos no nosso canal do YouTube, né? Bem pouco. Mas a gente já tem a nossa plaquinha de 1 milhão de inscritos. A gente não ganhou do YouTube, mas a gente já fez, com uma forma de meditar, com uma forma de imaginar, com uma forma de pensar. E como eu falei, não é que isso vai atrair, não, é que isso vai nos motivar a estar aqui produzindo conteúdo, gravando, porque eu sei que um dia a gente vai chegar lá e vai conquistar esses objetivos. Então você precisa dar atenção, né, aos seus desejos. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá para as Escrituras Sagradas. Né, tem uma passagem que está em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 10. Jesus ele fala o seguinte, uma parábola. O que é parábola? É tipo uma história que Jesus contava com uma moral. É tipo o livro que a gente falou de semana passada, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, também. São várias parábolas, várias histórias com alguns princípios ali inscritos. Né? Não são histórias reais, mas são histórias com alguns princípios. Né? E aí Jesus ele diz o seguinte, vou ler rapidão aqui para vocês. Vamos supor que vocês têm um amigo e que recorre ele à meia-noite e te diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, né, responde. Então vamos supor que você esteja lá dentro da sua casa dormindo e fala, não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados, não posso me levantar e dar o que você pede. E aí Jesus ele finaliza dizendo, eu lhes digo que embora você não se levante para dar o pão para seu amigo, por ser o seu amigo, talvez, né, por causa da importunação dele, você vai se levantar e lhe dar aquilo que você precisa. E aí Jesus ele termina dizendo, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois o que pede recebe, o que busca encontra, é aquele que bate, a porta será aberta. Então Jesus ele está falando aqui, não é um desejo, eu quero e esquece. Não, Jesus ele está falando, nos ensinando aqui esse segredo da persistência. De você pedir, bater e buscar, né? O que Jesus está falando é isso. Você sempre pedir, você importunar, né? Ele fala aqui do amigo, né? Às vezes você não... O amigo lá não ia dar por consideração, né? Não, é meu amigo que está pedindo, eu vou lá ajudar ele. Não, mas de tanto o cara, me ajuda. Ah, tá bom, vai que saco, né? Vou fazer só para esse cara parar de encher o saco. E aí Jesus ele nos ensina esse princípio, que a gente tem que ser perseverante, né? Não é só ter um objetivo definido, não é só ter clareza daquilo que a gente quer. A gente precisa de alguma forma importunar, né? Jesus importunar as pessoas, né? E no caso do livro, importunar o universo. Como eu falei, são nomes diferentes, né? Mas... né, como eu falei, eu acredito em Deus, né, a minha fé é em Deus, mas se você não acredita, enfim, você tem a sua fé e a gente respeita né, todas as religiões, mas o importante é você ter clareza daquilo que você quer e de alguma forma buscar isso com insistência, você buscar isso com persistência e não se deixar desanimar, né, pelas situações e pelas adversidades que você vier a enfrentar no caminho. E tem outra parábola que Jesus ele conta também, simplificando sobre isso. Ele fala de um juiz, né? Ele fala assim, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade também uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário, né? Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar mais. E o Senhor continuou, ouço o que diz o injusto juiz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Então aqui que Jesus ele também está falando, né? Outra parábola onde uma viúva ela ficava lá importunando o juiz não estava nem aí, né? É tipo o que a gente conversou no resumão, né? O Estado aqui não está nem aí, né? Está cagando para a população.
Mas aquela viúva, ela foi lá e importunou aquele juiz, de tanto ela encheu o saco dele, e falou, não, eu vou lá atender o pedido dessa mulher aí para ela parar de encher meu saco. Então é mais ou menos isso, a gente precisa não só ter um objetivo definido, mas a gente precisa se concentrar naquilo que a gente quer e de alguma forma, né, mentalizar isso, visualizar isso, declarar isso, né? Então tem ali um lugar onde você possa visualizar aquilo que você quer, imprima, cola ali na cabeceira da sua cama, às vezes separe alguns 5 minutos para você declarar. Como eu falei, né, e eu volto a repetir isso, não é místico, vou ficar repetindo aqui e vai aparecer na minha vida. Não é isso. Mas aquilo, né, ficar olhando para aquilo, você declarar aquilo vai mudar os seus sentimentos. Os seus sentimentos vão mudar as suas ações. E as suas ações é que vão gerar os resultados. Então, como eu falei, não é místico, mas realmente você mentalizar os seus objetivos, você ter, né, um foco, vai fazer com que as suas atitudes mudam, né, no fim. E aí isso vai gerar resultados diferentes na sua vida. E o terceiro passo, né, para não estender muito o nosso podcast aqui, o terceiro passo que o livro ele traz é se permitir receber. Né? Porque embora muitas vezes você queira alguma coisa, embora você queira muito, né, e você pense naquilo, existe uma coisa chamada crença limitante, que muitas vezes te impede de receber aquilo que você deseja. E o que é crença limitante? Crença limitante é um pensamento repetitivo que lhe ocorre sistematicamente sem parar. Ou seja, é algo que está impregnado na sua cabeça. Algum ensinamento. E quer ver um exemplo claro de crença limitante? É que ser rico é pecado. Muitas pessoas cresceram com essa ideia, né, de que ter dinheiro é pecado, né, que Jesus nos ensinou a ser humilde, né, tem o famoso versículo, né, que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. E é claro que Jesus, quando ele fala isso, ele está usando ali um contexto totalmente diferente, né? Eu não quero também entrar nesse assunto, mas é uma crença limitante que as pessoas têm, né? Outra coisa também que é uma crença limitante tanto é que o livro ele fala, né, que você tem que se permitir receber, né? A gente não consegue se permitir porque a gente tem essas crenças limitantes. E uma crença limitante realmente é essa questão de receber, né? Tem um versículo, inclusive, da Bíblia que fala que é melhor dar do que receber. E por isso a gente tem essa dificuldade. Não, até quando você recebe alguma coisa, você fica todo envergonhado. Não, agora você quer fazer alguma coisa para dar em troca, né? Porque você se sente mal, né? E às vezes quando a pessoa faz alguma coisa para você, quando você recebe um elogio, parece que você se sente mal porque, você quer de alguma forma retribuir aquilo logo, como se fosse uma coisa ruim, né? Não, quero devolver logo para a pessoa porque parece que eu tô em falta com a pessoa. Mas, né, aqui nesse livro aqui também, O Segredo da Mente Milionária, o T. Harv Eker, né, ele fala uma coisa que é muito interessante, que dar e receber são igualmente importantes, porque eu sei que Jesus ele falou nisso num conceito tipo assim, quando você dá, você realmente fica mais feliz do que você recebe. E realmente, né, quando você ajuda alguém, né, a sua realização ela é maior. Mas isso não significa que receber seja algo ruim. Porque quando você não quer receber algo, né? Você já viu aquela pessoa que você quer ajudar e a pessoa, não, eu não quero, né? Tipo, como a pessoa se sente humilde. Não, eu não vou receber, não precisa me ajudar, não sei o quê. Você está impedindo a outra pessoa de dar. Você está impedindo a outra pessoa de ser abençoada. Então, quando você quer ser tão humilde a ponto de não receber algo, né, na verdade, você está atrapalhando a sua vida no sentido de não receber e também está impedindo a outra pessoa de ter esse prazer de abençoar, né? Como a gente falou, dar, né, é um prazer, dar é algo de alegria. Então, quando a pessoa dá algo para você, ajuda você de alguma forma, ela está se sentindo bem por aquilo. E quando você nega isso, né, você está impedindo a pessoa de receber aquela alegria de poder te ajudar. Então, dar e receber são igualmente importantes. E aí, essa é mais uma crença limitante que a gente tem. E são várias crenças limitantes que você acaba fazendo parte, né, do seu caráter desde pequeno, com ensinamentos na igreja, ensinamentos dos seus pais, ensinamentos na escola, né, coisas que você ouviu, situações que você passou, né, durante a sua vida que foram formando ali o seu caráter, os seus pensamentos, e muitas vezes você acaba criando esses bloqueios que te impedem de crescer e te impedem de receber. Então é por isso que o livro fala que é muito importante, além de você ter o desejo definido e você pensar nesse desejo, você se permitir receber. E aqui a definição, né, que o livro ele traz é o seguinte: permitir é simplesmente a ausência de vibrações negativas. E a dúvida é uma vibração negativa. Então, permitir só acontece na ausência de dúvida. Então, para que você possa permitir, né, e atrair, né, como o livro está dizendo, para que você possa atrair sorte ou atrair coisas boas,
você tem que eliminar as dúvidas, né, para que você possa permitir receber aquilo que você tanto deseja, aquilo que você quer. E o que a Bíblia diz, né? Como a gente está fazendo essa comparação, o que a Bíblia ela fala sobre essa questão de permitir? E aí a gente vai lá para Tiago 1,6, também um versículo muito legal, que fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então aqui, quem nunca se sentiu assim, né? Como alguém, nossa, parece que eu estou andando em círculo, parece que nada acontece na minha vida, parece que eu nunca chego a lugar nenhum, trabalho, né? E aí não vejo a hora de chegar ao final de semana para curtir, para aproveitar, mas parece que a minha vida não muda, né? Parece que eu não tenho uma realização, parece que eu não sou feliz, eu sempre estou correndo atrás de algo. Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Que aquela pessoa que pede alguma coisa e duvida, não acredita que aquilo vai acontecer, é essa pessoa que parece que nada acontece na vida dela, mas é porque ela não confia e no fundo do coração dela, por mais que às vezes ela quer ou deseje muito alguma coisa, no fundo do coração dela ela não acredita que aquilo realmente vai acontecer. Lá em Hebreus 11:1 também a Bíblia fala assim, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, outra versão diz, né, é a convicção. É você ter plena certeza de que aquilo vai acontecer, mesmo que você não veja, né? Então, por exemplo, eu tenho fé que esse notebook está aqui. Não, né? Eu estou vendo ele aqui, então é claro que ele está aqui. Mas se ele não tivesse, eu falasse, tem um notebook aqui, isso é fé. É você ver alguma coisa que não existe. Então, essa é a fé, não é você esperar alguma coisa para falar que ela acredita, que acredita em algo, mas é realmente algo que não existiu, algo que seja até em certo ponto improvável e você ter plena convicção de que aquilo é real na sua vida. Como a gente aí que está crendo, né? A gente tem fé de que a gente vai conseguir 1 milhão de inscritos no nosso canal ainda. A gente tem fé que a gente vai crescer. Pode ser que lá na frente não chegue. Eu não duvido, eu acredito que isso vai acontecer. Mas também não é só pensar e mentalizar. A gente vai ter que trabalhar para alcançar tudo isso. Mas, né? O que vale é você não duvidar, você não desacreditar. Eu acredito que a gente é capaz, que a gente pode conseguir. Pode acontecer situações que nos impeçam, né? Como eu falei, a gente parar de trabalhar, a gente desistir. Mas se a gente permanecer, se a gente procurar, assim como várias pessoas aconteceram e conseguiram chegar lá, a gente também pode conseguir chegar lá. Eu tenho certeza disso, que isso não é impossível. Depende da gente gente se esforçar, da gente trabalhar, da gente se dedicar, estudar e procurar melhorar a cada dia. Então, assim na sua vida, né? Tem até uma frase, né, novamente trazendo aqui Napoleão Hill, que ele diz o seguinte, que tudo que a mente humana é capaz de imaginar e criar e pensar é capaz de alcançar. Então tudo que você é capaz de imaginar você pode conquistar, né? Então até uma frase que parece meio motivacional, mas ele realmente acredita muito nisso, né? Que aquilo que você imagina, você acredita, você realmente toma aquilo como seu objetivo de vida. Se você buscar realmente aquilo, você vai alcançar. Mas como eu disse, não é algo místico, você vai ficar imaginando, sentando, deitado na sua cama, sentado lá e esperar acontecer. Não, você tem que ir atrás e correr atrás para acontecer. E lá em Marcos 11:32, também outro versículo bíblico que fala sobre isso. Eu já li esse versículo que fala assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então é bem interessante aqui que Jesus ele enfatiza, aquele que falar e não duvidar em seu coração, porque não adianta você falar, não adianta você escrever as suas metas, não adianta você acordar e todo dia ficar declarando, você olhar ali para o seu mural dos sonhos, onde você colocou ali suas metas e objetivos, mas se lá no fundo do seu coração, eu acho que isso aí não vai dar certo não, cara, eu acho que isso aí... eu coloquei ali, mas, cara, é difícil, não sei se dá certo não. Pra mim não vai acontecer não. Então, se você tiver essas crenças limitantes no seu coração, na sua mente, né? Se você ficar aí colocando bloqueios e duvidando, dificilmente você vai conseguir. Então, são esses 3 passos para a atração positiva, né? Segundo o livro, que é você definir o que você quer, você focar, né? Dar atenção para os seus desejos, e por último, você permitir. E a gente viu que na Bíblia também tem vários princípios que condizem com isso, né? Que Jesus ele também nos ensina a pedir aquilo que a gente quer, a gente ser persistente, né? Onde ele fala ali, buscar e bater, né? E vocês vão conseguir, abrir-se-vos-á, vocês vão receber aquilo que vão pedir. E, por último, né? O livro diz em relação a se permitir, Jesus está falando também que você não deve duvidar, que você deve pedir, mas com fé, sem duvidar no seu coração. E aí aquilo que você desejar vai se realizar. Então é isso, galera, o nosso podcast de hoje, um podcast um pouco diferente. A gente fez essa comparação aí
entre a lei da atração e a Bíblia. O que eles dizem sobre essa questão de atrair a sorte de alguma forma. E como eu falei, não é algo místico. Eu gosto muito de frisar isso para ninguém fazer um cortezinho aí maroto aí para nos... os caras viraram neopentecostal. Então, os caras tá aí falando heresias, né? Falando que Jesus falava da lei da atração. Não é isso, galera, não é isso. Do que a gente quis dizer pra você é que realmente existem princípios. Que se você seguir esses princípios, não é que de alguma forma sobrenatural as coisas vão acontecer na sua vida. Não, até Jesus, ele fala, os ensinamentos que Jesus ele nos dá é pra gente incentivar e pra gente fazer a nossa parte. Ele vai fazer o milagre, ele vai nos abençoar, mas não adianta você ir lá e colocar um copo d'água lá e achar que, eu vou beber essa água e minha vida vai mudar. Não, isso aí é místico. E Jesus não pregou misticismo, Jesus pregou, né, que ele vai nos abençoar, ele vai fazer a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Eu curto uma definição do Brunet, do Thiago Brunet, que ele fala assim, cara, princípio é princípio, tá ligado? Na Bíblia, independente da sua religião, se você fizer vai dar certo, tá ligado? Sim. Então, se você acreditar na religião, parabéns. Segundo o cristianismo, você vai ser salvo. Senão, você vai ter uma vida muito boa aqui. Então, é só benefício, tá ligado? Tanto é que esses princípios não são princípios para salvação. Né? Esses princípios que Jesus, que tá ali na Bíblia, é para você viver bem. Não é que Jesus, toda a lei, todo mandamento que tem ali, não é simplesmente porque Jesus quer mandar, eu quero que você vá pro céu, você vá pro inferno, eu quero que você faça isso. Não. Ali os ensinamentos que estão na Bíblia são realmente para a gente ter uma vida bem sucedida, uma vida feliz. Então é isso, galera, já falamos demais nesse podcast, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, curte a gente, comece a seguir aí o nosso canal aqui do YouTube, se você está vendo no Spotify, favorita, porque toda semana a gente está lançando podcast novo aí para vocês. Também siga a gente lá no nosso Instagram, né, @arcadegrupo tá lá, né, se eu não me engano a gente chama Grupo Arcade, mas não tinha o @, a gente fez Arcade Grupo. Então segue a gente lá, a gente também trazendo muito conteúdo legal para vocês, Reels, né, Stories, para conversar com vocês, para estar mais próximos de vocês. Então se quiserem conversar com a gente, dar temas, né, próximo mês também a gente já tá preparando um tema bem legal para vocês. Esse mês a gente tá falando sobre sorte. Na semana que vem eu vou divulgar qual vai ser o tema do próximo mês que a gente vai estar conversando com vocês. Mas é isso. E também tem o nosso curso 5S. A gente está falando muito sobre sorte, sobre ação. Então, fica aí a dica para você também. Já segue, vai lá no link da bio do nosso Instagram e acesse o nosso curso lá, 5S, R$50, cara, para um curso um treinamento, né? Como a gente costuma dizer, um treinamento para te ajudar a organizar melhor as suas finanças, a organizar melhor o seu dinheiro. Então, é isso, galera, por hoje. Um abraço e até a próxima.